Тири-тири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou Osias e hoje contarei para vocês mais um grande relato. Olá, me chamo Rodrigo e eu moro em Feira de Santana, na Bahia. Esse relato aconteceu comigo há um tempo, mas tive coragem para deixar hoje para vocês. Hoje eu tenho 45 anos. Mas na época, eu deveria ter uns 22 para 23 anos de idade. Eu e alguns amigos gostávamos muito do sobrenatural. A gente sempre pesquisava nas bibliotecas e em livrarias livros que informassem sobre o sobrenatural e que invocasse criaturas e que tivesse feitiços também. Bom, ali no bairro onde eu morava, eu gostava de duas meninas ao mesmo tempo. Tipo, eu tinha ressentimento por uma e ressentimento por a outra, mas eu nunca sabia de quem gostava de verdade. Bom, elas estão envolvidas no caso, já contarei para vocês. Mas bom, eu e alguns amigos fomos comprar um livro na biblioteca. Só que a gente chegou na biblioteca e descobriu que lá não vendia livro. E vendia livro na livraria, que tinha lá por perto. Bom, o engraçado é que a gente sabia que não vendia e foi tentar comprar lá. Levamos uma barrada de um velho que ficava lá e fomos para a livraria. Chegando na livraria, compramos algum livro. Compramos uns livros de São Cipriano. Só que eu tinha certeza que aqueles não eram verdadeiros. Por isso a gente pesquisava muito e sabia que os verdadeiros era difícil de se encontrar. Bom, o homem que vendia livro pra gente era meio velho. Ele também vendia revistinhas, discos das antigas e várias outras coisas. Mas bom, compramos o livro e fomos para casa. Começamos a ler o livro e ver tintim por tintim. Bom, a gente fazia as orações, fazia as magias e fazia o que estava lá. Mas nunca dava certo em nada. Era sem sucesso. E toda semana a gente ia lá na livraria, comprava mais livros e nada de acontecer o que estava escrito no livro. Bom, então desistimos por um tempo do sobrenatural. Paramos de tentar fazer o impossível acontecer na nossa frente. Bom, eu nunca tinha visto nenhuma criatura, nunca tinha visto nada sobrenatural, mas era fascinado pelas coisas, pois o pessoal ali do bairro contava muitas histórias sobre lobisomem e várias outras criaturas que apareciam nas antigas. Mas bom, eu nunca vi nada. Certo dia, eu fui para a casa da minha namorada. E um dos meus amigos namorava com a irmã da minha namorada. Então fomos para lá. Estava tudo certo, a mãe dela não estava em casa e nem o pai. Então ficamos lá com elas a noite toda, contando histórias de terror e assistindo alguns filmes que tinha ali. Um desses filmes era A Hora do Pesadelo, que eu me amarrava nesse tempo. Mas bom, a gente conversava muito. A gente conversava e a minha namorada perguntou se eu tinha desistido já do sobrenatural, que aquilo tudo era bobagem. Eu tinha dito para ela que sim, que tinha desistido. Mas bom, eu sei que o sobrenatural acontecia, eu disse para ela, mas eu desisti daquilo. Então ela estava falando uma coisa brincando comigo. Ela disse que a avó dela tinha um tal de livro de São Cipriano que ficava escondido no quintal dela e que ele não deveria mexer em hipótese nenhuma, pois ela era mãe de santo e todos ali da região temiam aquela mulher, pois alguns feitiços que ela fazia, algum vizinho acabava morrendo.
ou acontecendo algo trágico. Mas bom, eu não me assustei na hora que ela disse, e pensei que era bobagem. E fomos dormir. No outro dia acordamos, tomamos café e fomos sair. Resolvemos passar na livraria novamente para pegar algumas revistas, pois meu irmão pequeno gostava sempre de umas revistinhas dali. Eu comprava revistinhas do Superman, do Batman e de outros heróis que ele gostava muito. Mas bom, ele não vem ao caso. Quando chegamos lá, compramos a revistinha. Eu e o meu amigo, namorado da namorada da minha amiga. Desculpem aí. Mas bom, o cara que vendia, o senhor, perguntou o que a gente ia levar hoje. A gente disse que ia levar nada, apenas revistas. Bom, ele achou meio estranho. Eu acho que pela cabeça dele, ele pensou que a gente tinha desistido, pois todos os livros que a gente comprava de feitiços nunca dava certo. Bom, ele olhou para nós sério e disse uma coisa. Ele falou assim: olha, não é por nada não, mas se vocês comprar um kit completo de uns livros aqui que eu vendo, eu posso informar onde vocês podem conseguir um livro de verdade desse, que acontece várias coisas sinistras e que nem eu ousaria tocar para vender. Então naquele momento a gente ficou muito interessado. Ele apresentou um kit que ele tinha para vender sobre o sobrenatural. Lá naquele kit tinha o jogo Ouija, tabuleiro, tinha alguns livros estranhos que eu nunca vi na vida. Eu até fiquei um pouco assustado, mas quis levar o livro. Ele cobrou naquele momento R$500 pelo aquele kit. Demos R$500 a ele. E bom, ele disse que na outra cidade ali perto, vizinha, tinha uma mulher, mãe de santo, poderosa, que ninguém ousaria mexer com ela. E só ele sabe, e algumas pessoas da família dele, que ela tem um livro maldito e que aquele livro pode trazer mal a muita gente. Se vocês se interessar pelo sobrenatural, vocês com certeza vão lá e dê o seu preço pelo livro que ela poderia vender. Ficamos totalmente assustados, mas gostamos da ideia. Levamos o kit e fomos para casa. Naquela hora eu estava sem dinheiro para pegar ônibus, pois tinha comprado o kit e fiquei na casa do meu amigo. Quando deu de noite, meu amigo conseguiu arrumar uma grana e me emprestou e eu fui para casa. Chegando em casa, passei a noite toda pensando no que aquele homem tinha dito. Estava disposto a qualquer custo ao ver o sobrenatural na minha frente. Então, eu marquei com aquele amigo que eu fiquei na casa dele para ir atrás daquele livro de São Cipriano. Ele disse que aquele livro era o livro maldito e que era verdadeiro. E com aquele livro, aquela mãe de santo fazia mal a muita gente. Olhei aquele kit que tinha no saco que o homem me deu. Eu comprei, na verdade. Olhei ele todo e vi que tinha muita coisa, mas nada que tinha ali me interessava. Apenas o livro daquela mãe de santo. Então, fui na casa do meu amigo naquele exato momento. Fiquei lá e no outro dia estava tudo certo para nós ir. Liguei para minha namorada e disse que estava tudo certo e que eu ia fazer apenas uma viagem. A minha namorada disse ok. Foi então que eu lembrei que o que a minha namorada tinha falado, aquela mulher era da família dela. Mas bom, eu achei melhor ainda, pois eu chegar lá me apresentando, dizendo que a minha namorada era a família dela, com certeza ela poderia vender o livro. Então fomos, pegamos o ônibus de viagem e fomos. Demorou no máximo, eu acho que 1 hora para chegar na cidade. Não vou revelar o nome, pois se eu disser o nome da cidade, vocês podem conhecer aquela mãe de santo, pois até hoje ela é viva. Então fomos. Ao chegar lá, nós já estava lá,
na cidade, mas esquecemos de perguntar um endereço. Foi aí que eu liguei para minha namorada e brincando perguntei a ela onde a tia dela morava. Então ela respondeu que ela morava no centro comercial dali perto, para trás, numa rua meio estranha. O centro comercial era na frente. Bom, então fomos lá na casa dela. Chegando lá na frente da casa dela, sentimos um grande fedor enorme de enxofre. Bom, eu percebi que estava um batuque no quintal da casa dela. Então entramos para ver e vimos algumas pessoas de branco rodando ali no terreiro. Ficamos um pouco assustados, mas ficamos olhando. Vimos também aqueles homens de branco e algumas mulheres pisando em cima de vidro, em brasa quente, e nada acontecia com seus pés. Ficamos mais aterrorizados ainda. Quando acabou o cerimônio lá daquele pessoal, fui na mulher, procurando pelo nome dela. Até que achamos e vimos que ela era a mãe de santo principal ali do local. Fui até ela, ela perguntou primeiro, antes de eu chegar nela. O impressionante foi isso. Antes de eu chegar nela, ela veio até mim e perguntou: "O que você quer comigo, filho?" Bom, eu fiquei pasmado naquela hora, mas sabia que ela já sabia que eu ia falar com ela. Então, perguntei a ela sobre um livro e também falei um pouco sobre a minha vida e o que eu gostava de fazer. Ela disse que já me conhecia um pouco, só de me ver já sabia um pouco sobre mim, pois ela tinha alguém que avisava. Eu fiquei mais aterrorizado ainda. Mas bom, eu estava muito ansioso para perguntar sobre o livro e não liguei muito para aquilo. Então perguntei a ela se ela tinha algum livro velho para vender ou para dar fim sobre magia. Então ela levou a gente para uma sala dentro da sua casa. O que nos assustava é que quando a gente entrou, tinha vários santos de barro. Mas não era santos qualquer, pois tinha santo vermelho, tinha um santo de um boneco preto e com uma roupa branca e com um chapéu branco. Eu me aterrorizava com aquilo, pois nunca tinha visto nada na casa de católico daquele jeito. Mas ela era uma mãe de santo, então respeito total. Então ela me mostrou alguns livros que ela tinha na sala. Tinha vários livros que eu nunca vi na vida. E tinha um livro que parecia ter pele de gente. Aquilo foi impressionante. Mas nenhum ali da sala era o de São Cipriano. Então eu perguntei a ela: "Ô moça, não tem como você arrumar um livro de São Cipriano? Você tem por aí?" Ela olhou pra mim com aquela cara meio de estressada e disse: "Vocês são loucos? São Cipriano não é pra qualquer um. São Cipriano é só pra quem se pria." Não entendi o que ela falou com aquilo. Mas bom, ela foi me explicando, tintim por tintim, que aquele livro, mesmo sendo dela, ela não bota dentro de casa, pois atrai demônios poderosos, que nem ela consegue controlar com as suas entidades. Bom, ela disse que o livro não ficava com ela. Que ela disse que não vendia a preço nenhum, pois ela sabe do risco que pode ocorrer. Mas bom, eu estava disposto a fazer tudo pelo aquele livro. Eu pedi obrigado, mas antes de eu ir embora, eu perguntei se eles tinham algum trabalho para fazer em outra região, pois gostaria de ir com eles. Ela respondeu que há uma semana depois, ela ia para Salvador para um trabalho no terreiro de Quimbanda lá perto. Então eu disse ok, e que talvez eu ia. Eu falei. Então voltamos. Meu amigo ficou arretado comigo, pois não tinha conseguido o livro e fazer eu sair da minha cidade para ir para outra. Bom, procuramos um hotel ali para ficar naquele momento e ficamos durante uma semana. O preço do hotel era até relaxante e bom. Esperamos a mãe de santo fazer uma viagem
para voltar na casa dela novamente. Eu me lembrei que minha namorada disse que o livro ficava enterrado no quintal dela e que aquilo era besteira, que eu não deveria ligar. Mas eu estava tão perplexo por aquele livro, queria tanto aquele livro, que fiz coisas tremendamente extraordinárias. Eu e meu amigo fomos novamente na casa dela. Ela já não estava, porque ela disse que o horário que ela ia era de manhã e voltava no outro dia à noite. Então fomos no quintal e cavamos uma boa parte do quintal para achar o livro. Achamos um baú preto e quando tiramos ele debaixo da terra, uma caatinga horrível. E vi que tinha vários ossos arrodeando onde aquele baú estava. Tiramos o baú, abrimos e lá estava um grande livro. Aquele livro era muito grande. Parecia uma Bíblia, mas era imensa. Parecia não ter mais fim nas folhas. Fiquei muito interessado. Peguei e botei o baú lá de volta e começamos a tampar todos os buracos que cavamos ali. Mas o impressionante foi quando a gente estava tampando de buraco e só faltava 3 para a gente ir embora, vimos uma criatura de vermelho olhando para a gente dentro da casa da mulher. A criatura parecia um bebê, só que era vermelho, com chifres pequenos e dava risadas. Foi aí que corremos desesperadamente. O livro estava na minha mão e eu estava agarrado a ele com tanta força que comecei a correr com uma velocidade impressionante. Atravessei a rua em segundos. Olhei para o meu amigo ainda estava saindo da casa da mulher fechando o portão. Ele perguntou: o que aconteceu com você? Eu respondi naquele momento que não sabia e que eu acho que foi o livro que fez aquilo. Voltamos para o hotel e começamos a ler o livro. Só que eu tinha me esquecido de um detalhe, que aquele livro não podia levar para dentro de casa. Casa chamo aquilo quando eu durmo, como e descanso. Então levamos o livro lá para dentro e começamos a ler. Vimos que aquele livro falava um pouco também sobre a história de São Cipriano, que a metade daquele livro estava em latim, mas a outra parte estava em português, traduzido pela própria mãe de santo, que estava traduzindo o livro para português. Bom, vimos ali que São Cipriano era um grande bruxo e desde jovem já praticava magia. Os seus pais eram pagãos e com isso ele foi aprendendo magias. Ao se tornar grande, começou a viajar de lugar em lugar para aprender mais e aperfeiçoar os seus poderes de feiticeiro. Seus poderes eram tão grandes que fazia até o tempo mudar. Impressionante isso. E o que ficou pasmado foi que ele aprendeu umas de suas técnicas com uma grande bruxa, que morreu e deixou algumas coisas para ele. Algumas coisas poderosas que davam a ele poderes inacreditáveis. Alguns eram de até falar com os mortos. O que me impressionou foi aquilo. Mas a parte da história dele que me impressiona foi uma mulher chamada Justina. Ela era fiel a Deus. Ele foi fazer um trabalho para aquela mulher e nenhum dos seus feitiços de São Cipriano pegava nela. Então São Cipriano invocou o próprio demônio e perguntou por que o feitiço, com a ajuda dele, não estava pegando em Justina, naquela mulher. O demônio disse a ele que tinha alguém mais poderoso que protegia ela e que não deixava nenhum dos seus feitiços pegar nela. Então São Cipriano naquele mesmo momento disse: se existe alguém mais poderoso que o demônio, para que eu estou servindo você? Então São Cipriano queimou boa parte de seus livros e algumas coisas e se converteu ao cristianismo. Bom, essa foi uma boa parte que eu vi do livro de São Cipriano, e que depois ele foi caçado e morto por servir a Deus. Mas conseguiram unir
algumas coisas que São Cipriano deixou imune e formaram o grande livro, pois os poderes daquele livro não são de São Cipriano, e sim do demônio, que São Cipriano usava para fazer o mal e bem também. Mas bom, quando terminamos de ler isso tudo, escutamos uma batida na porta do hotel. A batida fazia tá, tá, tá. Ficamos impressionados, mas não ligamos, pensamos que era alguém batendo. Já era tarde da noite. Meu amigo, tanto cansado de ler o livro, foi se deitar e disse que era para ter cuidado e dormir cedo, pois logo a gente ia sair. Mas fiquei a noite toda lendo o livro de São Cipriano. E bom, quando deu 3h30 da manhã, resolvi fazer um feitiço que tinha ali no livro. O feitiço era de ficar invisível. Também tinha vários feitiços. Eu vi um feitiço de virar até toco de árvore. Tinha um feitiço para virar gato preto. Vi feitiço para virar até lobisomem. E vi rituais que invocam até o próprio demônio. Coisa que me pasmou muito. Mas também o que me impressionou mais foi uma oração do final do livro. E aquela oração era a pior do livro. A pior oração que tinha naquele livro. Era a oração da cabra preta que estava ali. Mas bom, eu fiz o feitiço para ficar invisível. Quando eu fiz o feitiço para ficar invisível, comecei a sair do hotel. Já era 4 da manhã nesse momento, e vi algumas pessoas saindo de seus quartos para ir trabalhar. Eu passava por eles, falava, eles nem me ouviam e nem me viam. Então eu soube que o livro e o feitiço estavam corretos. Então fui para o outro lado do hotel, que era o lado onde ficavam as mulheres. O hotel era 4,5 estrelas. Muito top naquele dia. Hoje em dia tem hotéis melhores. Mas bom, fomos para lá. Eu entrei no banheiro e vi as mulheres tomando banho. Fiquei lá um bom tempo olhando. Bom, voltei para o quarto e percebi que já estava de manhã. Eu vi meu amigo passando por mim e me procurando em todo lugar desesperado. Eu percebi que a camisa dele estava manchada de sangue. Então corri de volta para o quarto e vi que o livro de São Cipriano não estava lá onde eu deixei. Quando eu entrei no quarto e fui sair, a porta se fechou rapidamente. E eu não estava mais invisível, pois olhei no espelho e estava aparecendo. Foi aí que vi, em cima da cama onde eu estava dormindo, uma criança. Mas não era uma criança qualquer. Era tipo um bebê, todo vermelho com chifres, igual o que eu tinha visto na casa da mãe de santo. E aquele bebê disse que iria me matar. Estava dando várias gargalhadas. Eu pedia muito socorro naquele momento, batendo na porta. Foi aí que do nada, o livro de São Cipriano apareceu na mão dele. Quando ele ia me atacar, meu amigo bateu com tudo na porta, que a porta se arrombou. Ele olhou para mim e olhou para o quarto todo desesperado. E disse, cadê aquele menino infernal? Cadê ele? Eu vou matar. Foi aí que chegou várias pessoas no quarto. E o livro de São Cipriano estava aberto em cima da minha cama. Nesse momento, eu gelei. E disse que não ia sair do prédio por nada naquele momento. Pois a folha onde estava o livro de São Cipriano parada dizia sobre a morte. Eu fiquei aterrorizado. E eu vi que aquilo poderia ser um aviso que a gente ia morrer. E bom, a gente não saiu por nada do prédio. Foi aí que lembramos que a mãe de santo iria chegar. E de qualquer jeito a gente tinha que levar o livro de volta para casa dela, que senão poderia ser tarde. De um dia para o outro, eu já vi várias coisas que eu nunca deveria ter visto. E mexi com o sobrenatural demais, que até invoquei uma criatura para o hotel. Bom, a gente anoiteceu e fomos
levar o livro de volta para casa da macumbeira. Quando a gente foi, a gente ficou de um lado da rua, que tinha matos. E foi aí que escutamos rosnados e vimos um homem correndo numa velocidade impressionante. Foi nessa hora que aquele homem que estava correndo virou uma criatura sobrenatural e horrível. Vocês podem não até acreditar, mas quando ele virou uma criatura horrível, parecendo um porco com um cachorro, ele falou. Ele falou nesse tom: eu preciso do livro, ou senão matarei vocês. Começamos a correr, mas estávamos correndo muito rápido. E percebemos que era o livro de São Cipriano que a gente estava de novo carregando, que dava aquele poder pra gente. Aquela criatura ia atrás da gente em velocidade impressionante, mas não conseguia acompanhar a gente. Quando a gente chegou na frente da casa da mãe de santo, vimos ela saindo dentro de um carro, chegando em casa e agradecendo pela carona. Fomos desesperados até ela. No momento que a gente chegou perto dela, ela viu o livro no meu ombro. Tomou o livro imediatamente e disse que a gente estava louco e que se a gente pisasse aqui novamente, a gente iria morrer. E ela viu aquela criatura atrás da gente. E um assobio que ela deu, a criatura caiu no chão. Ela disse que aquele homem iria ficar bem. Boa noite pra gente, ela deu e entrou pra dentro com o livro. Bom, fomos embora, fomos no hotel e no hotel aconteceu várias coisas que vocês nem imaginam. Quando a gente arrumou tudo pra ir embora, uma velocidade impressionante, a gente não estava com aquela velocidade, a gente estava correndo da criatura. Mas bom, pelo nervosismo e o medo que a gente estava, vocês devem imaginar. A porta, que estava arrombada, ficava batendo toda hora. A gente pensou que era o vento, mas não tinha nada de vento no quarto. Corremos com tudo, descendo as escadas e começamos a escutar gritos. Gritos muito altos. Chegamos no final, embaixo, chamamos um táxi e o táxi levou a gente para outra cidade. A gente ficou meio encabulado com aquilo. Mas depois que a gente saiu daquela cidade, comecemos a ter um pressentimento normal. Pois quando a gente estava lá, o clima parecia estar meio pesado. E percebemos que a gente invocou uma criatura para o hotel. Bom, chegamos, se organizamos tudo e não contamos aquilo para ninguém. Nem a minha namorada sabe disso. E bom, hoje eu não me interesso mais por isso, pelo sobrenatural. E eu digo a vocês que se interessam pelo livro de São Cipriano verdadeiro, se interessam por outras coisas também, cuidado, pois o sobrenatural existe. Boa noite. Olá, aqui é o Osias. Você que se interessa pelo sobrenatural, gosta de lobisomens, entre em contato com o meu e-mail sobrenaturalismo677. Entre em contato para adquirir o seu livro, o livro maldito dos lobisomens, e também o livro dos monstros. Boa noite.